Olá, amigos! Que alegria estarmos juntos novamente pelo grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade. O ano se inicia então para nós neste momento, neste trabalho que nos traz tanta alegria, tanta felicidade. Que seja um ano maravilhoso para todos nós. E para que seja muito bom, não só o ano, mas a nossa vida de agora, a nossa vida futura, vamos falar de um tema que nos traz essa condição, que é a esperança. A esperança nos dias atuais. No Livro dos Espíritos, questão 924, Kardec faz uma pergunta muito interessante e que eu vou ler para vocês agora. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Então Kardec está afirmando, né? Agora ele pergunta, nenhum meio terá ele de os evitar? Vamos já ler a resposta que os espíritos trouxeram a Kardec. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dada aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro se fizer o que é preciso para obtê-lo. Muito interessante a pergunta, muito mais interessante a resposta. Interessante e importante e que nos faz pensar. Então, nesta pequena pergunta e nessa resposta dos espíritos, nós temos muitas informações, muitas informações, né? Muito o que pensar, muito o que estudar, muito o que analisar, né? Que a doutrina espírita nos traz. Então, para essa análise, vamos desmembrar cada parte da pergunta e vamos desmembrar a resposta. Assim a gente vai conseguir conversar sobre tudo isso e mostrar a importância, né, desse entendimento, dessas palavras, dessa resposta que os espíritos nos trouxeram à indagação de Kardec. Então, separando. Na pergunta, então Kardec faz aquela afirmação, né? Ele diz que há males que independe da maneira de proceder do homem. Ele está querendo dizer assim, muitas pessoas sofrem algo, né? Às vezes as coisas chegam até nós e que nós não fizemos nada para que isso pudesse acontecer. É isso que Kardec está dizendo. Então, vamos fazer aqui uma parte para falarmos um pouquinho brevemente, mas eu acho que dá ali fecha um entendimento, um pensamento que vai ser importante para nós. No nosso direito, né? No nosso direito nós temos como modalidades de culpa a imprudência, a negligência, né, e a imperícia. E isso é utilizado para então tipificar, né, mesmo a culpa para crimes culposos, né, ou seja, que a pessoa não teve a intenção. Então nós temos entre essa imprudência, negligência e imperícia, conduta que a pessoa realiza, né? Mas que ela não tinha a intenção de que algo ruim acontecesse para alguém. Vamos dizer assim, de bem fácil entendimento, né? Assim, para a gente se comunicar. Então, vamos supor, uma imprudência, a pessoa sai, pega o carro, dirige em alta velocidade, ela está sendo imprudente, né? Ela está sendo imprudente.
Mas, vamos dizer assim, se a pessoa não teve a intenção de ferir alguém, não era a intenção dela ferir alguém, mas ela utilizou da imprudência na sua conduta. Né? E isso é só um exemplo, né? Que existem muitos outros. Então, no direito, essas pessoas elas são apenadas, ela tem seus crimes com a pena, né, tipificados, mas em alguns momentos, né, em algumas características e condutas, é definido então a parte culposa, né, da pessoa, porque ela agiu daquela maneira, tendo a consciência, não à vontade, mas tendo a consciência de que poderia algo acontecer. Tá? Então aqui só uma pincelada, só para a gente entender algo. Na questão da afirmação de Kardec, né, ele diz o contrário. Então ele está dizendo que há males que chegam até os homens ele diz aqui a humanidade, né? Então há male que atinge as pessoas, né? Há esses males, acontecem, né? E que as pessoas não fizeram absolutamente nada para, entre aspas, vamos dizer, no pensamento de Kardec, para merecerem aquilo, né? Então, é isso que ele está querendo dizer. Por exemplo, fazendo essa analogia junto com o nosso direito, é mais ou menos como se Kardec estivesse dizendo assim, mas essa pessoa, ela não agiu com imperícia, ela não agiu com imprudência, ela não agiu com negligência, né? Ela não fez nada para que pudesse acontecer alguma coisa, mas ainda assim acontece, né? Ainda assim acontece. Então aqui nós temos que fazer essa comparação pensando na vítima, né? Aqui no nosso direito, na vítima, né? Não naquele que causa, porque isso dá essa diferença. Então é isso que Kardec quer dizer, mas elas não fizeram nada, né? Elas estavam com comportamento direitinho, ou então estavam no lugar que poderiam estar, né? Enfim, aconteceu alguma coisa, ou então sempre se cuidou e chega a doença, enfim, há tantos, né? Que podemos dizer como mal, que Kardec está se referindo, né? Que nos acometem, mesmo que não tenhamos, em primeiro momento, agido com nenhuma má conduta, então parte do princípio que não merecemos. É isso que Kardec está afirmando. Aí vamos seguindo, então, agora ele fez metade da afirmação, vamos na restante. E esses males, ele afirma, atingem até os mais justos. É interessante Kardec fazer essa afirmação, né? Então ele está dizendo que até aqueles mais justos, aquelas pessoas que vivem a vida de uma maneira tão tranquila e reta e cuidadosa, enfim, ela recebe algo da vida que às vezes não é bom. Então, ele queria entender como que as pessoas podem evitar isso. Mas quando ele diz que atinge até os mais justos, nós precisamos fazer uma análise um pouquinho mais profunda dessa afirmação de Kardec. O que é ser justo? O que é ser correto, de atitudes corretas? Será que a nossa ideia de justiça de Deus, será que a nossa ideia de justiça dos homens, será que a nossa ideia de estarmos sendo bons, porque se a pessoa é justa e correta, ela é uma pessoa boa, subentende-se, né? Será que essa nossa noção é a correta? É a certa? É a final, né? Será que nós temos verdadeiramente essa noção? Quem também vai nos trazer uma orientação sobre isso são os próprios espíritos da codificação e Allan Kardec.
quando no Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, né, também toda essa informação através do ensinamento que ele foi recebendo. Então nós temos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o título é Sede Perfeitos, Sede Perfeitos. E aí nós temos um item chamado Homem de Bem. Então, eu vou ler um trechinho para vocês, para que a gente possa entrar nesse argumento. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar por vontade própria uma ocasião, uma oportunidade de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, né, este homem de bem, tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, ou seja, dos bens materiais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, ou seja, todos os males que Kardec está afirmando, né, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Então veja bem, aqui os espíritos nos trouxeram, né, na codificação da doutrina espírita, este entendimento do que é ser um homem de bem. Podemos então encaixar aqui na palavra de Kardec, um homem justo, né, uma pessoa justa e de bem. Então será que nós somos verdadeiramente esse homem de bem? Será que nós temos toda essa fé, toda essa aceitação, todo esse entendimento, toda essa preocupação com a nossa conduta em relação ao outro, né? Será que eu não feri ninguém? Será que eu não magoei ninguém? Será que eu sempre que eu fui útil, não perdi a oportunidade de auxílio, né? Será que eu fiz ao outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito, como Jesus nos ensinou? Será mesmo que nós somos esse homem de bem e que não merecemos, né, ou não trabalhamos, né, dentro da nossa conduta em prol de recebermos esses males? Então isso é de muita reflexão e é importante que a gente pense muito sobre isso, porque o nosso senso de justiça e de bondade já nos disseram, né, a espiritualidade, os espíritos, Emmanuel, né, nas psicografias de Chico, eles deixam muito claro que essa nossa noção de justiça e bondade está muito distante ainda do que verdadeiramente é justiça e bondade aos olhos do Pai. A justiça e a bondade que Jesus nos trouxe e demonstrou para nós. Então, quando Kardec fala que esses males atingem até os justos, né, ele está afirmando que atingem a todos. Mas aí ele segue ele fez essa afirmativa e ele segue no questionamento dele, que ele fez essa afirmativa para chegar num questionamento. Então ele afirmou essa visão que ele tem, né? Mas aí vem a pergunta: nenhum meio terá ele, né, este homem que recebeu este mal, ou nós, né, no caso, nenhum meio terá ele de os evitar? Né? Isso então que foi a pergunta de Kardec. Então nós percebemos aqui, e nós sempre percebemos, e não porque apenas Kardec enfatizou, nós percebemos porque nós passamos por isso, todos nós, né? Nós sofremos tudo isso. Então nós percebemos que muitas vezes
nós estamos buscando um caminho de retidão, nós estamos buscando condutas acertadas, errar menos, né? Nós estamos começando a compreender a necessidade dessa busca, mas ainda assim, algo que não seja muito bom, que classificamos como um mal, né? Na vida, esse mal ele nos atinge. Então podemos dizer, nossa, mas eu estou buscando, eu estou trabalhando nisso, na reforma íntima, eu estou tentando auxiliar, eu estou buscando tudo isso, né? Já estou pensando um pouco diferente, ainda assim recebo, né, tudo isso da vida. Será que nós podemos pensar em injustiça da parte da lei de Deus, das leis que nos regem? Com certeza não podemos pensar em injustiça, porque ela não existe na lei de Deus, na lei do nosso Pai. Ela não existe. Então, fazendo essa reflexão, quando Kardec pergunta, nenhum meio terá ele de os evitar, né? E os espíritos então respondem, deve resignar-se e sofrê-los, né? Sofrer esses maus, sem murmurar se quer progredir. É o que o homem de bem faz, né? Que nós acabamos de ler aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. É o que o homem de bem faz. Então, se nós recebemos esses males, quer seja qualquer tipo de mal que a gente encare como um mal, né? Quer seja algo muito difícil, ou quer seja algo mais fácil, que passe mais rápido, ou que demore mais tempo conosco, enfim, qualquer tipo, né, daquilo que nos traz uma tristeza, alguma espécie de sofrimento, podemos dizer, então, né, na afirmação de Kardec, é o mal que estamos recebendo. Mas os espíritos dizem que sim, a resposta foi essa, que se nós desejamos o progresso, então que a gente aceite isso que a vida está nos trazendo, né? Sem murmúrio, como eles dizem, né? Vamos sofrer, eles mesmos dizem, vamos sofrer, porque faz parte desta lei, dessa circunstância, daquilo que buscamos. Mas precisamos compreender que, se não estamos buscando hoje, neste momento, se hoje estamos um pouquinho diferente, se já estamos trabalhando em prol da nossa felicidade, do nosso progresso espiritual, antes, provavelmente, não faríamos assim, ou não fizemos assim, melhor dizendo. Então, nós temos que ter essa noção, se já temos essa compreensão da vida espiritual, se já temos essa compreensão das vidas sucessivas, né, da reencarnação, se aceitamos a reencarnação, compreendemos a reencarnação como justiça divina e como oportunidade nossa, misericórdia de Deus para nós, então nós temos que ter essa consciência de que muito lá atrás, muitas coisas nós fizemos, convivemos com muitos outros espíritos, fizemos muitas coisas, hoje não sabemos, né, ao certo o que, mas aquilo tudo que fizemos gerou o que? Uma consequência, né? Aquelas foram as causas e as consequências vêm conosco. Elas nos perseguem, vamos dizer assim, até que possamos, como responderam os espíritos, sofrer sem murmurar, sem reclamações, sem revolta, passarmos bem por todos esses males, recebermos com gratidão aquela oportunidade de trabalho íntimo. Aí sim nós vamos deixar a consequência para lá. Por quê? Porque passamos dessa prova, fomos aprovadas desse quesito, nessa questão. Então, vejam bem como é importante nós termos essa consciência já trabalhada nesse entendimento, né? De que se hoje estamos melhores, então por que recebemos algum mal ainda? Primeiro porque não somos esse homem de bem, como os espíritos disseram,
Não somos, estamos ainda longe de sermos esse homem de bem. Porque este homem de bem, descrito pelos Espíritos, ele já oriu, já conquistou felicidade futura. Porque hoje ele realmente é um homem de bem. Nós ainda estamos longe disso. Né? Estamos assim, buscando, trabalhando, conquistando sim muitas coisas boas em nós de transformação. Né? Com certeza estamos, isso é maravilhoso. Mas ainda não somos esse homem de bem. Não somos essa pessoa, esse homem justo que Kardec falou, que recebendo, por isso nós recebemos ainda os nossos males. E esses males, se não são desta vida, da nossa conduta desta vida, né, que às vezes ainda é desta vida, mas se não são desta vida, porque se temos essa noção de que estamos trabalhando direitinho, vivendo direitinho, nós conquistamos, né, esses males através do que fizemos anteriormente, em tantas e tantas outras vidas que já tivemos. E esses males, né, vamos dizer assim, entre aspas, esses males, essas consequências, elas vão chegar até nós sempre, até que possamos aprender com elas. Até que possamos nos libertar no sentido do entendimento em relação àquele mal, em relação àquela circunstância. Então, quando os Espíritos dizem passar e sofrer sem murmurar, é claro que nós não vamos ficar felizes, super felizes, de termos uma doença, de passarmos por um sofrimento, uma dificuldade. Ninguém fica feliz, né, nesse momento. Isso não é ser feliz. Eles dizem sem murmurar, sem reclamar, sem se revoltar, sem afetar os outros que estão à nossa volta com as nossas atitudes egoístas, com as nossas reclamações, com a nossa ira, né, por acharmos que estamos recebendo uma injustiça da vida. Quantos, né, irmãos, estão passando por algum momento difícil, vamos dizer uma doença, que seja, né, e se revoltam tanto contra Deus, contra tudo, e que se tornam um peso muito maior àqueles que estão à sua volta. Né? Porque começam a maltratar as pessoas, a achar que a vida deve muito a ele, não é assim? Achar que todos devem tudo a ele, porque ele está sofrendo. Ele está sofrendo uma injustiça. Como pode? Entendem? Como que é importante essa nossa consciência, compreendendo tudo isso e compreendendo além a nossa responsabilidade. Porque nós não podemos culpar ninguém por nenhum mal que nos chegue. Não podemos culpar ninguém. Vamos dizer nesse sentido aqui, nesse sentido que Kardec abordou, né? Nesse sentido, nós não podemos, porque foram condutas nossas equivocadas anteriormente que nos levaram, né, até durante as existências, até chegar neste momento, que a consequência chegou até nós. Então nós não podemos culpar ninguém, tá? É isso importante que a gente tenha em mente. Aí, na resposta dos Espíritos, eles seguem, então, e eles falam algo que é extremamente importante, que é aí que nós temos que realmente manter o nosso foco, buscar essa compreensão. Eles respondem assim, seguindo, né, na resposta. Sempre, porém, lhe é dado ao Aurir consolação. Então, veja bem, consolação. Qual que é o nosso tema de hoje? Esperança. O que é uma consolação? É uma tranquilidade, é uma esperança, é uma confiança. Então, sempre, porém, lhe é dado a Aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro se fizer o que é preciso para obter este melhor futuro. Então, aqui os Espíritos fizeram esse apanhado geral na finalização dessa resposta, e eles querem dizer que sempre podemos, sempre é permitido, sempre é possível conquistarmos essa consolação daquele momento que estamos passando, né? Nutrimos essa esperança dentro da nossa consciência.
Por quê? Porque a lei de Deus, já dizem os Espíritos para nós, está inserida em nossa consciência. A lei de Deus está em nossa consciência. Toda a sua justiça, a sua bondade, né? Toda a sua misericórdia, tudo aquilo que sabemos que é certo e que é errado, está na nossa consciência. Mesmo que esteja ainda ali quietinha, guardada, latente ali no nosso subconsciente que seja, ela está lá. Em muitos momentos, nós temos que trabalhar a nossa consciência espiritual, trabalharmos esse nosso íntimo para que essa lei de Deus apareça em nós, né? Para que possamos verdadeiramente compreendê-la, porque ela está inserida na nossa consciência. Então, se trabalharmos essa consciência dentro desse entendimento, ali está todas as respostas do porquê dos nossos males, do porquê de ainda recebemos esses males, sendo que já estamos nos transformando, já estamos buscando uma conduta correta, né? A conduta que a gente já sabe que é a certa, mas ainda recebemos alguns males. Não é mesmo? É claro que nós temos a consciência, a certeza de que, também o ensinamento, né, dos Espíritos, de que sim, amenizamos muitos dos nossos sofrimentos. Poderia ser um mal de uma forma mais intensa. E recebemos de uma forma mais tranquila, mais amena. Por quê? Porque já estamos trabalhando, já estamos buscando, já estamos recebendo as coisas de uma outra maneira. Mas ele tem que vir, porque temos que acertar este ponto da nossa existência. Temos que compreender este fato. Temos que ter uma outra atitude, uma outra reação diante desta circunstância que estamos recebendo, diferente daquela que fazíamos antes. Aí sim está o nosso aprendizado e a nossa evolução. Então nós precisamos ainda receber. E se nós compreendemos tudo isso, se na nossa consciência já trabalhamos tudo isso, não teremos essa revolta, não teremos essa amargura. Sofreremos com resignação. Sofreremos com paciência. Sofreremos com esperança. Esperança de que estamos fazendo o melhor por nós, porque Deus está nos trazendo o melhor para o nosso trabalho íntimo. Olha como uma pergunta simples de Kardec, né, nos traz tantas reflexões, nos traz tantos ensinamentos importantíssimos para vivermos felizes, né, no máximo que conseguirmos, porque sabemos também que temos aqui a nossa felicidade e paz relativas, porque estamos nesse mundo, porque somos imperfeitos, porque ainda vamos receber as consequências, né? Mas podemos trabalhar de uma maneira diferente, compreender de uma maneira diferente, passar por todas elas de uma maneira melhor, tendo esperança. Então, quando o nosso tema é esperança nos dias atuais, nós podemos pensar, se entendermos tudo isso, se voltarmos a nossa consciência para todo esse entendimento, nós vamos ter a esperança. Nós vamos ter a esperança, essa confiança nos dias atuais, sabendo que o melhor está acontecendo conosco e que temos que trabalhar da melhor maneira, porque é para o nosso bem, é nossa responsabilidade, né? E teremos a esperança de dias melhores no futuro, de vidas melhores no futuro, né? De tranquilidade, de paz. Então, nossa vida de hoje reflete aquilo que fizemos ontem. E esse ontem pode ser o ontem bem perto de nós mesmos, ou pode ser um ontem mais longínquo, né? Se ainda não aprendemos, vamos receber essas consequências. E a nossa vida de hoje, então, reflete o nosso ontem, né? E vai também refletir ali o que será o nosso amanhã. Por isso, o trabalho é hoje. O trabalho, meus amigos, é agora. A oportunidade é essa.
nessa vida que estamos tendo, com tudo o que a vida está nos trazendo. Então, essa é a oportunidade, né? É de termos essa esperança, de trabalharmos essa esperança e essa confiança em nós. Agora eu vou ler para vocês, aqui no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, um capítulo que é curtinho, né? Chamado Aceita a Correção. Então, tudo a ver aqui com o nosso tema, né? Com a pergunta de Kardec. Ele está falando dos males que nos chegam e como, então, trabalhar esses males para termos essa esperança. Então, aceita a correção. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aqui nós estamos falando da Epístola de Paulo, são palavras de Paulo, né, aos Hebreus. Paulo aqui resumiu tudo que dissemos até agora. Tudo que dissemos até agora. Hoje, para nós, essa correção, que seriam através desses males que Kardec falou, essa correção ela não tem nada de gozo. Pelo contrário, ela tem sofrimento para nós. Encaramos ainda assim, sentimos mesmo assim, né? Mas depois ela produzirá um fruto tão pacífico de justiça naqueles que se exercitaram com ela, naqueles que se trabalharam o seu íntimo dentro da circunstância recebida. Olha, Paulo resumiu tudo. Aí vem Emmanuel discorrendo sobre essa parte da Epístola de Hebreus. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de sua leiras restificadas brotam flores e frutos deliciosos. Emmanuel sempre traz essa comparação da nossa vida com a vida da natureza, né? Porque estamos sempre, todos nós somos criações de Deus, né? Todos nós somos filhos do nosso Criador e nos submetemos às suas leis. Então ele faz essa comparação sempre entre o trabalho da natureza e o nosso trabalho. A árvore em regime de poda perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se, né? Às vezes fica feia, isso que Emmanuel nos diz. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Como ocorre na esfera simples da natureza, acontece também no reino complexo do homem, certo? Da nossa alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Então, olha o que Emmanuel está nos dizendo. Realmente, se classificamos essas consequências como males, elas não podem realmente nos trazer a felicidade. Elas são difíceis para nós, né? Mas, apesar de serem difíceis, se aceitarmos como luz, como oportunidade, teremos aí a alegria futura. A terra, a árvore e a água, os exemplos que ele deu anteriormente, suportam-na sob constrangimento, ou seja, não são seres racionais, né? Então, pelo instinto, pelo constrangimento, eles passam por tudo o que é necessário passar, né? A árvore pela poda, ela não tem essa escolha, né? O homem vai lá e poda a árvore. Então, a árvore pela poda, o rio que vai passando pela dificuldade do caminho e chega ao mar. Por quê? Porque é da natureza dele. Então, sob constrangimento, é isso que Emmanuel quis dizer.
pelo instinto, pela sua natureza, a água, a terra, a planta, tudo, ela simplesmente segue, sem pensar, sem refletir. Faz parte daquilo que ela precisa buscar e precisa passar. E ela vai. Mas, com o homem, né, somos nós, campeão da inteligência do planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. Então aí nós temos a escolha. Como que eu vou aceitar essas consequências, esses males? Como que eu vou receber? Como que eu vou trabalhar isso em mim? Então aí são as nossas escolhas. Olha a nossa responsabilidade. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga do processo reparador. Eu posso fugir de um problema. Com certeza, tem alguns problemas que podemos fugir. Como se eles não fossem nossos. Como se não merecêssemos. Nós fugimos de muitos problemas. Porque não entendemos estes problemas como luz. Como oportunidade de reparação. E o que vai acontecer então? Podemos fugir e nessa vida não nos encontrarmos mais com ele, até sim. Ou não, mas também podemos. Mas ele está ali, traçado para nós. Porque nós buscamos isso. E enquanto não resolvermos essa pendência, de alguma forma ou de outra, em algum momento, essa pendência vai nos encontrar. Né? Então, mas nós podemos fugir, é o que Emmanuel está dizendo, mas não seremos felizes. Então, exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da Terra. Então, ele está dizendo que a lei de Deus, ela se exterioriza e ela atinge todos os ângulos da Terra. Né? Todos os reinos, tudo é constrangido, vamos dizer assim, usando a palavra de Emmanuel, sob essa lei de Deus. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Então ele está dizendo que raros aceitam essa correção como bênção, porque realmente não é doce, porque realmente não é bom. Né? Surge revestida de acúlios ou misturadas de fel, é amarga em muitos momentos, à guisa de remédio curativo e salutar. Então a gente, né, não diz assim quando nossos filhos não quero tomar o remédio porque é ruim, e a gente não fala, remédio não tem que ser gostoso, remédio tem que fazer o efeito, tem que curar. E é isso, é também com esses males que recebemos. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Mensagem maravilhosa de Emmanuel, né? Explicando bem as palavras de Paulo na Epístola aos Hebreus. Então, meus amigos, a responsabilidade é nossa, a escolha é nossa, o livre-arbítrio é nossa. É nosso, aliás. Podemos fazer o que quisermos, podemos fugir também, se for possível, se for a nossa escolha. Mas aí não reside a nossa felicidade, aí não reside a nossa progressão espiritual, aí não reside a nossa evolução, a nossa transformação. E desejamos a felicidade, né? Com certeza desejamos. Então que busquemos através dessa consciência, desse entendimento, compreender que não recebemos nada por injustiça de Deus. Pelo contrário, a justiça está sendo feita em todos os seus ângulos, em todos os seus pormenores. Nós é que precisamos compreender isso e trabalharmos o nosso íntimo nessa aceitação, para que a esperança nos chegue hoje, no momento mesmo da dificuldade, né? Que ela esteja em nós, nos dando aquela confiança de que o nosso futuro, e que não precisa ser um futuro tão longe, pode ser um futuro bem mais próximo do que imaginamos,
ele seja pleno de felicidade e que possamos nos tornar assim com o nosso trabalho e trabalhando essas consequências que nos chegam, né, como bênção e luz, como nos diz Emmanuel, possamos, em algum momento isso vai acontecer, nos transformarmos no homem de bem. Aquelas características de homem de bem. Aí teremos a felicidade plena. Então, meus amigos, a responsabilidade é 100% nossa. Que busquemos essa esperança, que busquemos essa felicidade, essa confiança num futuro feliz, né? E numa vida que estamos vivendo hoje, o mais feliz possível. Porque nós podemos, sim, conseguir tudo isso, né? Nós podemos. Jesus diz que somos luzes, somos deuses, basta o que trabalharmos em prol de nós mesmos. Eu agradeço a atenção de todos. Fiquem na paz de Jesus. Muito obrigada.